Olá, pessoal do sexto ano, como é que vocês estão? Então, estou eu aqui mais uma vez, certo? Com um assunto, certo? Muito importante. Um assunto de artes muito importante, que é a arte na Grécia, certo? A arte na Grécia, ela esteve dividida assim, em três períodos, certo? Além desses três períodos que ela teve a sua divisão, no período arcaico e o clássico, certo? Eles tiveram uma grande diferença, que um foi no século VII, certo? E o outro foi no século IV, dando-se início um junto ao outro. Logo depois, na apostila de vocês, fala aí sobre a evolução das estruturas gregas. Professora, como surgiu essa evolução? Certo? Essa evolução surgiu aproximadamente no final do século VII a.C. Os gregos começaram a esculpir em mármores grandes figuras de homem. Eram evidentes nessas esculturas a influência do Egito, não só como fonte inspiradora, mas também da própria técnica de esculpir grandes blocos. Então, a sua evolução da sua estrutura grega surgiu, certo? Por causa da temática, certo? E da influência do Egito, certo? Nessas esculturas, nessas imagens, eles deixavam bem detalhado de onde foi a sua fonte inspiradora. Certo, pessoal? Tem aí a seguinte opção, certo? A rigidez das estátuas. Como as estátuas, elas conseguiram ser rígidas, certo? Como elas conseguiram ser rígidas? Nessa procura de superação, de rigidez, de firmeza das estátuas, os mármores mostrou-se um material inadequado. Por quê? Porque, pessoal, ele mostrava sim ser forte, mas além dele ser forte, ele era muito pesado. E dependendo da sua movimentação com as suas estátuas, poderia acontecer o quê? Poderia acontecer alguma danificação dessas estruturas, certo? Então, nessa procura de superação da rigidez das estátuas, o mármore mostrou-se um material inadequado. Era pesado demais e se quebravam sobre o seu próprio peso, quando determinada parte do corpo não estava apoiada. Os braços estendidos de uma estátua, por exemplo, corriam-se risco de se quebrar. A solução para esse problema foi trabalhar com um material mais resistente. Então, começaram-se a fazer esculturas em bronze, pois esse material permitia aos artistas criar figura que expressasse os seus melhores movimentos. O Zeus, certo? Ele foi um dos grandes, exemplos, porque os seus braços e as suas estruturas, certo? Mostram uma atividade vigorosa. Além disso tudo, também teve, certo, pessoal, outras estátuas, que foi, certo, as que a gente vai observar no decorrer da nossa apostila. Tem aí a arquitetura. Professora, como surgiu a arquitetura? A arquitetura, certo, pessoal? A arquitetura grega, ela surgiu das edificações, certo? Que despertaram-se maior interesse nos seus templos. Além disso tudo, essas obras foram construídas não para reunir dentro dela um grupo de pessoas para cultos religiosos, mas para proteger do sol ou da chuva excessivo as suas esculturas,
dos seus deuses ou deusas. Então, a arquitetura, certo, pessoal? As igrejas, os templos religiosos, eles serviram, certo, de proteção para essas estátuas que ali estavam, certo? Aí tem um seguinte tema muito importante. Como era coberto os templos gregos? De que forma eles eram cobertos? Certo? Será que eram abertos? Será que só tinham paredes nas laterais? Então, os templos gregos eram cobertos por um telhado inclinado para as laterais. Dessa posição do telhado resultava-se um espaço triangular sobre a cornisa, tanto no pórtio de entrada quanto dos fundos. Pórtio, pessoal, que tem aí na apostila de vocês, é a mesma coisa, certo? De porta de entrada. Esses espaços, denominados fortão, eram intensamente ornamentados. Então, além disso tudo, pessoal, além deles serem ornamentados com quê? Com esculturas. Eles tinham várias ornamentações, várias arrumações. Mas que arrumações eram essas? Essas arrumações eram esculturas de deuses, certo? Além disso tudo, também teve as pinturas em cerâmicas. Como surgiu, pessoal, as pinturas em cerâmicas na arte da Grécia? As pinturas apareceu como elementos de decoração da arquitetura. Vasos, painéis pintados recobriram-se as paredes das construções e muitas vezes as metopas dos topos apresentavam pinturas em lugares de escultura. Professora, outro nome que tem aí na nossa apostila que eu não sei o que significa. Metopas são os topos, certo? Dos templos. Entretanto, a pintura grega encontrou também uma forma de realização na arte da cerâmica. Os vasos gregos são conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores, os espaços, utilizados-se para a ornamentação, na medida em que passaram-se a revelar uma forma equilibrada de um trabalho de pintura harmoniosa. Então, pessoal, nesse período, certo? As pinturas em cerâmicas, elas começaram a se demonstrar, elas começaram a aparecer, certo? Dando-se a origem monumentos, certo? Monumentos coloridos com diversas formas para poder chamar a atenção. Por quê, professora? Porque na Grécia, certo? Os seus templos eram espaços construídos, certo? Para a proteção dos seus deuses. Por quê? Todo mundo sabe que lá na Grécia, não é isso? Eles não acreditam em um só Deus, e sim em vários deuses. Então, esses templos, eles foram construídos, certo? Para guardar e acomodá-los todas essas esculturas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Bye, bye.